Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Começa agora pela Rádio Catedral FM. Vox Populi Esporte. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Esporte e Fé, o programa onde nossa paixão pelo esporte encontra a espiritualidade. Eu sou a jornalista Leana Scal e hoje a gente entra no clima da praia para falar do esporte que conquistou o coração dos brasileiros, virou febre nas areias do país inteiro e vem transformando vidas, o beach tênis. Para essa resenha, hoje um dia muito especial, dia de São João Maria Vianney, dia do Padre. Eu tenho a companhia do Padre Marcos Vinícius, assessor eclesiástico da Pastoral do Esporte do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Padre. Parabéns pelo dia de hoje, a sua bênção. Deus abençoe a todos. Obrigado pelas felicitações e que hoje e sempre possamos rezar por todos os padres, né, espalhados pelo mundo inteiro, que realmente tenhamos esse grande exemplo de São João Maria Vianney, que apesar que em comparação com a nossa realidade, né, ele foi padre numa cidade chamada Ars, né, na França. Talvez hoje uma rua no Rio de Janeiro tenha a população maior do que a população na época da cidade dele, né? Mas o que mais chamou a atenção foi a mudança que ele realizou na cidade, a tal ponto que pessoas de outras cidades o procuravam, né, para ouvi-lo, para que pudesse também ser atendido, né, em confissões, né? Então, e que possamos rezar hoje também, principalmente pelos padres idosos e os padres também que se encontram debilitados, doentes, né, que fisicamente não podem mais, não tem mais essa capacidade física, mas que durante décadas, né, eles serviram nas suas paróquias, né, ao povo de Deus. Então, boa noite a todos os ouvintes e que hoje sempre possamos rezar por todos os padres, né? Amém. Rezar pelas vocações, né? Mês de agosto, Sim. Mês vocacional. Mês vocacional, isso. Rezar pelas vocações sacerdotais e religiosas também, né? Quantos padres a gente tem na Arquidiocese do Rio? Eu não sei bem não, Leana. Eu há um tempo atrás, né, até mesmo antes de Dom Arani entrar na nossa arquidiocese, eu deduzo que esse número deve ter crescido. Muito, Dom Arani ordenou muitos padres. Sim. Eu lembro uma vez que Dom Eusébio ainda foi que causou para a gente um susto grande, né? Ele fez um encontro com todos os padres no auditório da Escola Naval. E para nós foi uma surpresa, porque ele convocou todos os padres para uma reunião. Ele começou a reunião dizendo o seguinte: aqui somos 705 padres, entre diocesanos e religiosos, né? Então, é claro que nesse meio alguns faleceram, outros também foram ordenados, né? Mas eu acho que talvez o nosso número pode estar aí um pouquinho à frente ou um pouquinho atrás desse número. Eu ia falar 600 e muitos. Mas nós tomamos um susto, que de fato o auditório estava lotado, né? Ali o auditório da Escola Naval, ele começou dessa forma, né? Aqui presentes somos 705 padres, né? Claro, contando com ele também, porque também é um padre, né? Então, eu deduzo que deva ser em torno desse número também, né? Muito bem, muito trabalho, mas é uma missão muito importante, muito bonita. Que Deus abençoe, então, todos os nossos sacerdotes. Também aqui com a gente hoje, ele que com certeza, padre, já praticou. Com certeza, já deve ter praticado ou pratica, ou é muito amigo de alguém que pratica. Ele conhece tudo de todos os esportes, todas as modalidades. Meu amigo Samir Aros, responsável pelo projeto Esporte Fé. Bem-vindo, Samir. Boa noite, Liana. Boa noite, padre. Boa noite, Guilherme. Boa noite. Por incrível que pareça, viu? Eu não pratiquei beach tênis, mas conheço muita gente. O Guilherme tá aqui, não me deixa mentir. Nos bastidores a gente mandou uma mensagem pro amigo. Aqui ninguém te chama de mentiroso. É só o contador de história, né, pai? Nos bastidores a gente mandou uma mensagem pro amigo nosso, né, Guilherme? Uhum. Ele ouviu ao vivo aqui a mensagem, então... Mas beach tênis eu quero praticar ainda. É uma coisa que ainda... Sabe o que é, padre Guilherme? Beach tênis é um esporte novo, né? Razoavelmente novo. Isso, Samir tá meio fora de forma ultimamente. Então... Já furei uma corrida. Pois é. E padre, feliz dia do padre. Obrigado. Muitas bênçãos pro senhor sempre. Obrigado, é sempre por nós, viu? Muito bem, então nosso convidado especial dessa noite, ele que vem escrevendo seu nome nas areias mundiais, Guilherme Prata, atleta campeão mundial de beach tênis por equipes em 2013, foi número 1 do Brasil ao lado do craque Vinícius Fontes, ex-técnico da seleção brasileira, e hoje vem formando novos talentos para o país. Bem-vindo, Guilherme. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos.
Parabéns, padre, pelo Obrigado, dia. obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar do nosso esporte que está realmente desenvolvendo bem rápido no Brasil e em alguns países do mundo também. E tava falando aqui, ó, não jogou porque nunca testou. É verdade. Porque a gente brinca no beach tênis que de 10 pessoas que testam, 9 voltam. Então quer dizer que elas continuem jogando para sempre, mas 9 voltam. Porque dizem que é um esporte, assim, você começa, não tem aquela dificuldade toda, né? Perfeito, você já consegue fazer perfeito. alguma coisa. O beach tennis é muito interessante que desde o primeiro momento, em 10 ou 15 minutos, ou que seja de uma aula ou de uma explanação básica, você consegue jogar alguns pontos. E ao conseguir jogar, a pessoa se sente capaz. E o mais importante, ao ser lúdico, você ganha, você perde. Isso te dá uma motivação extra para voltar, para tentar de novo, para melhorar. E é por isso que o beach tennis não para de crescer. Muito bem, a gente vai falar bastante sobre o beach tennis, mas antes vamos ao giro da rodada. Vamos lá. Primeiro, parabenizar o futebol feminino, né? Verdade. Elas foram campeãs da Copa América, num jogo assim bem emocionante, né? E que chegaram aí aos pênaltis, e nos pênaltis tivemos bastante essa vibração da goleira, que conseguiu pegar ainda 2 pênaltis e o Brasil sagrou campeão. Não sei se vou dizer campeão ou campeã, né? Já que elas estavam jogando, né? Mas as campeãs brasileiras no futebol feminino. Agora, no Campeonato Brasileiro, nós tivemos aí uma rodada em que talvez somente o Fluminense que teve a sua boa participação, né? O Flamengo continua líder, quer dizer, é líder agora, né? 37 pontos, empata aí com o Cruzeiro, mas lembrando que o Flamengo ainda tem... Quer dizer, o Cruzeiro ainda tem um jogo a mais, né? Então o Flamengo ainda pode disparar, né? Mas nessa rodada no sábado, o Fluminense ele venceu no Maracanã do Grêmio por 1-0 e no sábado também o Vasco perdeu para o Mirassol, né? Foi 3-2, né? 3-2 pro Mirassol. E no domingo, no Engenhão, o Botafogo em casa perdeu de 2-0 para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro é uma pedra no sapato do... Mas o Cruzeiro tá com um time bom. Tá com um timaço, mas é difícil. Tem uns confrontos de Botafogo e Cruzeiro, são bem difíceis. Eu só vi assim um pouquinho ali do final do primeiro tempo. Botafogo já veio de 6 jogos sem perder, se não me engano. 5, 6 jogos sem perder. Mas o Cruzeiro conseguia ali segurar o Botafogo. Aí o segundo tempo já não consegui assistir ao vivo, vi alguns momentos, né? E também ontem no Castelão o Flamengo empatou com o Ceará, né? Então o Flamengo é líder com 37, o Botafogo está em 7º com 26, o Fluminense em 9º com 23 e o Vasco ali na raspa do tacho, quase ali no Z4. Então, o 16º colocado, mas está com o mesmo número de pontos do primeiro que está na zona de rebaixamento. Então, isso ainda, talvez o Juventude tem um jogo a menos também, talvez pode complicar, mas está lá embaixo, né? Mas fica assim um pouco esse parâmetro aí no nosso campeonato brasileiro, ainda, né, Quando é que vai mudar essa maré do Vasco, né? Rapaz... O Pedrinho andou oferecendo assim algumas entrevistas, né? De algumas dificuldades que ele encontrou, até na questão financeira. Ele citou até a questão das contas, né? De luz, de água, né? Que ele teve que pagar milhões aí, né? Porque foi uma entrevista bem marcante, porque ele falou que encontrou desvio, né? De energia, desvio de água, e teve que pagar, né? Ele falou, então eu dei minha cara a tapa lá, né? Nesse, entre aspas, né? Informando sobre essas situações. Como também ele colocou, né? Se a torcida acha que ele não é um bom presidente, ele falou que ele deixou o cargo à disposição. Se coloca à disposição também. É uma pequena crise aí que está acontecendo. Eu acho que só com o tempo resolver essa questão. Quando entra nos bastidores, né? Começam a ter os bastidores, começam a explodir para fora, é porque a crise está... Eu acho que a crise está quase no final, né? Então a gente torce aí para o Vasco. É um time de muita tradição, um time que tem história. É chato ver um time carioca no Z4, né? Mas tá tudo embolado ainda, acho que ainda tem forças para ganhar. Padre, queria deixar aqui uma notícia muito legal. Hugo Calderano, mais uma vez campeão Foz do Iguaçu, o primeiro não asiático a conquistar 3 títulos consecutivos.
bateu mais um recorde. Legal. Primeiro não asiático a ganhar 3 títulos consecutivos. Que legal. Ele tá tirando muita onda, né? E é isso. Guilherme, torce pra qual time? Nesse momento, eu tenho que responder aqui. Torce pro América. Pro América. Não, tô brincando. Pro Bangu. Eu sou parceiro do Flamengo hoje. Trabalho em São Paulo, então eu tenho um pouco de receio quando eu falo, porque eu tô trabalhando em São Paulo, com alguns clubes de lá também. Mas tenho um empreendimento de beach tennis, inclusive, no Flamengo. E sou fã do trabalho que eles estão desenvolvendo no próprio clube, internamente. Então, Flamengo. Isso. Excelente escolha, Guilherme. Excelente escolha. Vou até jogar beach tennis com você. Aí. Olha, a gente podia levar essa conversa aqui, já que você nunca jogou. Eu vou estar presente na primeira vez que você vai jogar. Só Aí, preciso olha. que você agende com calma, a gente vai lá bater uma bolinha, eu vou te dar os ensinamentos básicos e você vai poder bater uma bolinha e depois, possivelmente eu não vou estar aqui, mas você vai falar como é que foi a experiência. Fechou. Pra todo mundo que escuta a gente poder sentir a vibração positiva que é o beach tennis e quem sabe também testar o beach tennis. Só acredito vendo. Fechou? Não, eu peguei o contato dele nos bastidores. Vamos combinar isso aí, Guilherme. Não, eu tô com o contato do pessoal aqui na produção, a gente vai agendar isso, eu vou fazer um videozinho e vou mandar pra galera. Fechado. Provar que você jogou beach tennis Eles não mesmo. acreditam. Guilherme, Não, mas ninguém aqui falou que você é mentiroso, não, né? Sou contador de histórias. É. Bom, gente, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente conversa então com o campeão Guilherme Prata e os bastidores do beach tennis. Não saia daí. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com o nosso Vox Populi Esporte. Se você chegou agora, o papo de hoje está em altíssimo nível com a vitamina D em dia. A gente está falando do beach tennis, o esporte que conquistou as praias. Nosso convidado é ninguém menos do que Guilherme Prata, ex-número 1 do Brasil, campeão mundial por equipes e um dos grandes nomes da modalidade. Guilherme, explica pra gente então como que surgiu o beach tennis. Bem, o beach tennis é um esporte italiano, muitas pessoas acham que é brasileiro, tá? Mas não é, italiano. O nome original do beach tennis era racquetone, tá? Ele começou as primeiras informações que a gente tem no comecinho da década de 80. Tem uma galera que tenta chamar para final da década de 70 em Roma, mas as provas que a gente tem realmente início da década de 80, naquela região ali de Marina de Ravenna, o litoral do Mar Adriático, então perto de Bolonha, para o pessoal poder se situar um pouquinho. Inicialmente era um jogo um pouquinho mais lento do que a gente encontra hoje, né? A quadra era maior, a rede era mais alta, e até também por causa de acesso a material. Na década de 80 você não tinha tantos materiais como carbono, Kevlar, até o próprio grafite para desenvolver raquetes. Então inicialmente eram raquetes de madeiras, bem pesadas, tá? A rede mais alta, 1,90 m, a quadra maior, então consideravelmente mais lento do que o que você vê hoje na praia. É muito rápido hoje. Hoje é muito rápido, exatamente. E a bola era uma bola de tênis descascada. Não sei se alguém aqui já jogou frescobol. Eu sou da época que a gente ainda descascava uma bolinha de tênis para poder jogar frescobol. Antes da PEN, daquelas bolas todas azuis e pretas, a gente descascava a bola para ela ser mais rápida. Então o beach tennis era jogado assim. E mesmo com essa bola, a bola, detalhe, era furada com um alfinete. Era, naquela época, sim, né? Era para perder um pouquinho a pressão. Então era um jogo mais lento, um jogo que demorava bastante. Quando a gente chega ali, meados de 2007, existe um contato dos profissionais de paddle, da empresa que cuidava do paddle, que é uma outra modalidade de raquetes. E esse rapaz conheceu o beach tennis e falou: poxa, minhas raquetes podem encaixar aqui. Aí foi quando começou a ter um desenvolvimento do material, que o paddle já jogava com raquetes de grafite, Kevlar. Que legal isso. Pois é. E também, concomitante com isso, o departamento de tênis da Federação Internacional de Tênis começou a desenvolver sistemas novos de ensino, porque eles estavam constatando que as novas gerações estavam jogando com algumas formas de segurar na raquete, que a gente chama de empunhadura, que não eram tão boas para o corpo. E junto com esse desenvolvimento do ensino veio a ideia de desenvolver bolas mais softs, um pouco mais murchas para o tênis, para crianças e iniciantes.
E aí o que aconteceu? Em meados de 2007 houve o desenvolvimento da jaquete e a introdução da bola que a gente hoje joga, que é aquela bolinha laranja, que é 50% da pressão da bola oficial de tênis. E aí a gente chegou a esse formato que realmente tomou conta do Brasil, não só das praias. Hoje, inclusive, a gente fala que talvez o beach tennis seja mais jogado em cidades que não tem praia do que até em cidades que tem praia, por causa da cultura do local. Sim, São Paulo tá uma febre. São Paulo é absurdamente grande. Inclusive, hoje eu trabalho na Federação de São Paulo, quero mandar um abraço lá pro presidente Danilo e pro vice-presidente Rogério. Estão fazendo um trabalho muito legal nessa gestão e espero que o beach tennis continue crescendo por lá. Então é mais ou menos essa história. Começou em Marina de Ravenna, perto de Bolonha, iniciozinho da década de 80, um esporte que se jogava num formato diferente e foi evoluindo até ali perto de 2007, onde teve esse casual encontro com um especialista em pádel, que trouxe a jaquete, e um pouquinho depois o desenvolvimento das bolas, que chegamos nessa bola, que é a bola estágio 2 do tênis para crianças. 50%. E o Brasil, Guilherme, ele teve alguma participação nessa evolução do beach tênis? Seja em raquete, seja na bola, seja na própria regra do esporte? O Brasil sim teve uma importante parte no desenvolvimento do esporte. Hoje o esporte não tem nem as regras iguais àquelas que a gente tinha em 2007, 2008, né? Porque já teve uma evolução, como você mesmo falou, o esporte que ficou muito rápido. Então, nos níveis profissionais, teve a necessidade de você criar áreas onde você não pode pisar antes do saque, para diminuir a velocidade, para que você tivesse mais ralis, que você tivesse um pouco mais da capacidade de atrair a câmera. Porque a gente entende, todo esporte para se desenvolver também precisa de dinheiro, e uma das formas de você atrair investidores é transmissão. Outra coisa, hoje é importante a gente citar, para quem está escutando a gente aqui nessa noite maravilhosa no Rio de Janeiro, o beach tennis, ele, como é que eu posso falar? Ele virou um esporte que nasceu na Itália, abre aspas, mas foi criado no Brasil. Abre aspas, porque não é uma frase minha, tá? E o que eu quero dizer com isso? Então, ele caiu que nem uma luva na nossa cultura. Sim. Pô, começou na praia, concordo, chegou no Rio de Janeiro em 2008, mas vamos jogando aí. Poxa, você vai pra praia, você fica na praia, você bate um papo, você joga uma partidinha, aí vai ali, toma uma água de coco, volta, toma um mate, leão, volta. Então, a gente acabou tomando conta do esporte e hoje nós somos a capital mundial do esporte. Hoje somos mais de 1,5 milhão de jogadores no Brasil, 70% da premiação mundial é em torneios internacionais no Brasil. Então, sim, a gente hoje tem uma pegada boa, uma pegadinha boa de influência no desenvolvimento, desenvolvimento do esporte. E esperamos que o esporte continue crescendo. É uma necessidade que ele se desenvolva em outros países, né? A gente está desenvolvendo agora um projeto junto com o Chile para que o esporte seja levado para as escolas no Chile, para que a gente tenha uma massificação desse esporte lá. E a gente precisa de que mais esportes participem, porque também, assim como a televisão é muito importante, a gente sonha um dia, e está bem longe da nossa realidade ainda, infelizmente, que ele vire olímpico, né? Aí, ao virar olímpico, você começa a galgar novos patamares de exposição, novos patamares de investimento. Então, é um passo muito importante para o nosso esporte, apesar de ainda estar um pouco longe. Como é que você começou no beach tennis? Eu? É uma história interessante. Eu sou do tênis. Tá? Eu joguei tênis a minha vida inteira, tive uma carreira infanto-juvenil, tentei jogar tênis profissional, tive patrocínio da Prefeitura do Rio e do Banco do Brasil durante algum tempo, mais alguns apoiadores, a ProShop, a Tennis Shop durante um tempo. Mas, infelizmente, não consegui deslanchar na carreira, obviamente, talvez não fosse tão bom. E fui estudar nos Estados Unidos, fiz a minha faculdade nos Estados Unidos através do tênis. Me formei em maio de 2004, fiquei um pouquinho mais para começar o meu MBA em gestão esportiva e voltei para o Brasil em 2005, mais ou menos setembro de 2005. O beach tennis só chegou no Brasil em 2008. Mas quem trouxe o beach tennis para o Brasil foram principais, né? Os dois principais foi o Leopoldo Corrêa, que era um professor de tênis, e o Adão Chagas, que naquela época era um árbitro de cadeira, árbitro de linha de torneios de tênis. Que até onde eu tiveram contato com o beach tennis em Portugal e viram, opa, esse esporte tem tudo a ver com o Brasil. Sim. E eles começaram a desenvolver o beach tennis no Brasil, criaram a ideia do beach tennis Brasil e que
poxa, foi o estopim pro beach tennis no Brasil. E aí começou pelo Rio de Janeiro? Começou no Rio de Janeiro em 2008. Meu primeiro contato com o esporte foi iníciozinho de dezembro de 2008. Por quê? As pessoas que trouxeram o esporte eram do tênis, eu trabalhava com tênis. Alguém, Gui, vamos experimentar, vamos lá testar, disseram que é muito legal. Honestamente, as 3 primeiras vezes que eu joguei beach tênis eu não gostei. Porque, imagina, 2008, você não tinha... Você tinha internet? Tinha. Você tinha telefone, celular? Tinha. Mas a gente ainda não tinha WhatsApp. A internet ainda era bem menos... Bem precária, bem precária. Então não se tinha tanta informação sobre como jogar beach tennis. Então eu cheguei lá, vamos brincar. Poxa, a gente vendo tênis. Então você sacava e ficava na parte de trás da quadra. O jogo ficou muito lento naquele momento. Então eu joguei 3 vezes beach tennis e falei pra galera. Falei, não volto mais. Eu trabalhava 6 dias por semana com tênis. E os horários vagos que eu tinha, eu gostava de ir pra Ipanema pegar onda ou jogar minha altinha. Jogava mal, mas gostava de jogar, que eu acho que é o mais importante do esporte, é você praticar o esporte. E aí, na terceira vez, eu lembro como se fosse hoje, foi um domingo, final de tarde, em frente a Henrique Dumont, que é perto da rede do teu amigo, que é quem estava falando aqui nos bastidores. Um italiano chamado Gianluca Padovan, que morava no Brasil, me viu jogando e me ligou 74 vezes na semana seguinte. É sério. Não, você precisa voltar, vamos bater um papo, você vai voltar. E depois eu voltei com o auxílio dele. A gente já entendeu como jogava um pouco mais o beach tennis, aí realmente o jogo se tornou mais prazeroso, mais convidativo, mais desafiante também ao mesmo tempo, porque todo mundo passando a jogar melhor, o nível fica mais alto. E aí eu voltei e realmente a partir da 4ª vez eu não parei mais de jogar. Parei, inclusive, de jogar minha altinha e pegar onda por causa disso. Mas por um motivo muito nobre, porque a minha carreira como jogador, em pouquíssimos meses, já começou a mostrar que tinha alguma potencialidade. Em 2009, julho de 2009, eu já estava representando o Brasil na Copa do Mundo de Beach Tennis. A gente ficou em 3º lugar e aí fui agraciado definitivamente, veio lá de cima isso, porque eu não tenho o biotipo do esporte beach tennis. Ah, porque tem um... Tenho o biotipo. Eu vou te falar qual é. Uma rede é 1,70m, eu tenho 1,72m, já começa, né? Eu perco, comparativamente, eu perco para pessoas mais altas e, obviamente, como é um esporte muito rápido, pessoas mais finas, né? Mas eu dei muita sorte, eu consegui ser campeão do mundo com a equipe, a gente desbravou o mundo, eu, a Joana Cortez, a Samantha Barijan e o Vinícius Fonte, que foi meu parceiro durante muito tempo, até brinco com ele, que principalmente aqueles 2, 3 primeiros anos foram alguns dos melhores anos da minha vida. Porque você imagina, eu tentei jogar tênis profissional, não consegui, joguei tênis universitário, sou bicampeão universitário americano, e de repente eu tive uma segunda chance no esporte de raquete. Para correr o mundo, para ser campeão mundial, para ser número 1 do Brasil durante alguns anos. Então, eu só agradeço. Quais são os países que estão nesse ranking mundial? Todos. Todos os países que estão hoje no ranking, com certeza, são mais de 100. Sério? Com certeza são mais. O beach tennis é jogado nos 5 continentes hoje. E os primeiros? Brasil? No começo era tudo italiano. Né? Aí tinha um pessoal de um território francês, que é a Ilha Réunion, que já tinha o beach tennis também, que começou a desenvolver lá. Descobriram o beach tennis antes da gente, depois dos italianos. E aí tinha alguns países europeus, e a gente chegou em 2009, né? Na verdade, o primeiro mundial que o Brasil jogou foi em 2008, mas começou a desenvolver mesmo o esporte no Brasil a partir de 2009. E aí começou a vir vários outros países, né? Veio Espanha, veio Portugal, desenvolveu. Hoje você vai em várias cidades de Portugal, principalmente ali aquela região de Cascais, você tem muitos brasileiros jogando com os portugueses. E agora a gente tem, basicamente, eu não vou te dizer todos os países do mundo, mas a gente tem países de todos os continentes do mundo jogando. Que legal. O Brasil nesse ranking, como é que está? Hoje, em termos de ranking, os primeiros ainda são italianos ou franceses. A gente está em quarto no ranking masculino e 3º no ranking feminino. Já estivemos como número 1 do mundo, mas a gente está sempre ali com 3, 4 atletas entre os top 10 do mundo, algumas vezes 1 ou 2. Né? A gente tem nomes, o próprio Vinícius Fonte foi número 1 do mundo, a Samantha Barijan foi número 1 do mundo, a Joana Cortez foi número 1 do mundo. Mais recentemente a gente teve o André Baran, que por um período curto foi número 1 do mundo,
que hoje é o nosso principal jogador. A gente tem a Rafaela Miller, também foi número 1 do mundo. E tem outros prodígios aí que estão chegando, que estão começando a dar trabalho, que estão entre os 10 do mundo, que, se Deus quiser, a gente vai tê-los como número 1 do mundo logo, logo. Que legal. O Padre tem muito beach tennis lá em Guaratiba? Eu nunca percebi muito por lá, não, entendeu? Até porque lá a gente não tem muita essa... Quer dizer, na Pedra tem até uma quadra lá de areia, né? Mas o pessoal utiliza mais para o futevôlei ou o vôlei. O vôlei, Acho que a parte do recreio ali também. Eu vejo muita quadra Ipanema, Copacabana. Ipanema tem muito. Mas o recreio agora você tem muita quadra na praia e você tem muita quadra em clubes também. Em clubes, né? Tá? E nos últimos 4 ou 5 anos começou um desenvolvimento enorme dentro dos condomínios. Os condomínios não vinham com quadra de beach tennis, os que não vinham começaram a construir por causa da demanda do condômino. E agora você, se for olhar com calma, as divulgações normalmente já fala quadra de beach tennis. Quadra de beach tennis. Sim. Quantas pessoas precisam pro jogo? Na verdade, o beach tennis pode ser jogado em 2 formas básicas, a simples e a dupla, né? Eu dei um curso na Ásia e na Ásia eles brincam com 3 na quadra, 3 de cada lado. No mesmo tamanho de quadra? No mesmo tamanho de quadra, eles põem 3 pessoas e se divertem, mas oficialmente, simples, 1 contra 1 e dupla. Obviamente que na simples a quadra é mais fina. A dimensão de uma quadra de beach tennis é a mesma dimensão de uma quadra de vôlei de praia. Ela é um quadrado perfeito, 8 metros por 8 metros. De cada lado, obviamente. Eu já te fiz essa pergunta agora. Então, Qual a dimensão da 8 quadra? por 16. Sim, né? 8 por 16. 8 8 de por 8, largura, então, ali. isso, 8 por 8, um quadrado perfeito. E a simples, ela é 4,5 por 16. Que aí é uma forma maravilhosa de fazer atividade física, porque você realmente vai queimar aí. Se você conseguir já controlar a bolinha no ar, uma simples, você vai queimar muita caloria. Muita caloria. E é um dos motivos que a galera gosta de jogar beach tennis, porque, olha, você vai fazer uma hora de aula de beach tennis e entendam todos aqui, aula, que é um ensinamento controlado, que você tem passos a passos a serem seguidos, você queima entre 400 e 600 calorias. Nossa. Pois é. Opa, tá Mais que a corrida aí. Tô me convencendo. Aí, Samir. Você vai pra corrida, para queimar 400, 600 calorias, você, num ritmo amador, Você tem que correr bastante. você vai levar muito mais do que 1 hora. Não, você sabe que tem um estudo médico, que esportes de raquete prolongam a vida não sei em quantos anos. Perfeito, perfeito. Todos os esportes de raquete, frescobol, tênis, beach tênis, te dá uma longevidade maior. Perfeito. Isso é uma das Mexe verdades. com tudo, né, Guilherme? Mexe com tudo, não tem tanto impacto no sentido de contato, né? Uma das coisas que eu acho que o beach tênis é mágico, você consegue jogar várias gerações da mesma família numa quadra. Então você pode ter o avô jogando com o neto, o pai jogando com o filho, tá entendendo? O tio jogando com o sobrinho. Legal. Isso é uma coisa fantástica quando a gente fala em esportes, né? Eu fico muito ainda triste, como o senhor estava falando, sobre lá em Pedra tem quadro de areia, mas o pessoal usa porque as pessoas não tiveram acesso ao beach tennis ainda. Talvez pode até acontecer, mas eu ainda não tenha visto, viu? Não, com certeza. Até porque depende um pouquinho de material. O futebol isso que você eu ia joga uma perguntar. bola. Como é que é a questão do material? É um esporte acessível? Olha, a raquete de beach tennis é um bem durável, no sentido disso. Se você não abusar dela, se você nos momentos de raiva não bater na areia, porque acontece, né? A gente sabe que acontece. É uma raquete que é durável. Hoje você tem raquetes da madeira, que eu diria que é o material mais básico, né? Até raquetes de 4 ou 5 mil reais. Que é de fibra, né? Não, essas passaram da fibra. Essas são carbono, Kevlar, fibra de carbono. Aí tem algumas agora que são 18, 21K, que são 18 mil microfilamentos de carbono entremeados na face da raquete. Então a indústria começou a se desenvolver também, assim como a indústria do tênis. Mas, na minha opinião, é um esporte acessível porque você consegue entrar com raquetes de R$200, raquetes usadas R$300. Você consegue comprar uma raquete de R$200. Agora, entendendo sempre que R$200, R$300 é acessível para uma classe média. Se você vai para uma classe D, C, possivelmente essas pessoas não têm acesso ao material necessário para jogar
beach tennis, né? Então, é acessível até uma classe média. Muito abaixo da classe média, a pessoa não tem 200, 300, 400 reais para comprar uma raquete. E a partir de quantos anos as crianças já começam a jogar beach tennis? A gente tem relatos aí de 6 anos de idade, elas já estão conseguindo brincar. Obviamente tem crianças que têm mais facilidade ao esporte, Sim. né? Alguns de 6 anos conseguem até bater a bola por cima da rede já. Não são todos. Mas a partir de 6 anos estão brincando já nas areias. A gente sabe que tem muitos trabalhos desenvolvidos para essas faixas etárias mais novas, inclusive de ajuste de tamanho de altura de rede e de tamanho de quadra, para que as crianças... O maior segredo quando você vai ensinar uma criança é primeiro que ela se divirta. Ela vai se divertir a maneira do técnico dela, do professor dela, mas ela tem que se divertir. E a segunda coisa que a gente fala é que ela se sinta capaz. Então, quando a gente começa a desenvolver sistemas onde a rede é mais baixa, a quadra é menor, às vezes até a bolinha é um pouco mais leve, a criança se sente capaz a fazer aquele esporte. Então, por isso que eu te falo hoje, a partir dos 5, 6 anos de idade, você já consegue ter o teu filho jogando beach tennis, sim. Peço sempre que tenham cuidado para escolher, pesquisar quem é o profissional que está à frente de determinado local. É sempre muito importante a qualidade do ensino, ver se é um profissional que se capacitou, que procurou capacitações. A gente tem hoje no Brasil mais de 10 ou 15 capacitações, né? Você tem a maior capacitação do mundo hoje, que é através da Confederação Brasileira de Tênis. São mais de 8 mil profissionais capacitados desde a pandemia. Então, sim, você pode jogar beach tennis desde os 8 anos e não tem uma faixa etária que você não possa mais jogar. Como eu falei, na Ásia, e eu soube aqui que no Leblon também já tem algumas redes, como a galera uma faixa etária um pouco mais avançada, que de vez em quando eles brincam de 4 contra 4. Sim. Legal. Tá entendendo? Para que eles possam se sentir capazes também de jogar. Então, dos 8 aos 60 mais. Aos 80 mais. Os 60 mais de hoje os 80 mais de hoje é os 60 mais de antigamente. 60 mais de né? antigamente. Muito verdade. bem, a gente vai fazer uma pausa rapidinha, não saia daí. Na volta a gente conversa mais curiosidades sobre o beach tennis. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Esporte Fé, hoje falando de beach tennis. Mas antes da gente voltar ao assunto, Padre Marcos, o que o senhor trouxe de mensagem pra gente hoje do Papa? Aliás, a gente teve esse final de semana a Jornada Mundial da Juventude lá em Roma. Não, Tor Vergata, jubileu. o jubileu. O jubileu. Jubileu. Mas não deixou de Sim, ser é uma porque jornada mundial da foi juventude, passado né? pro ano que vem, né? Por causa do Isso. jubileu, isso aí. Mais de 1 milhão de Foi jovens. muito Nossa. bonito, vocês Leandro, acompanharam? Sim, bonito. Muito legal, cara. Muito legal. E o Papa já convidando os jovens para Seul, né? Em 27, né? Vai ser muito diferente, né? Tô animada. Samir já participou de quantas jornadas? Eu fui em 2000, 2003, 2005, 4. Foram 4 jornadas. Mas a que mais me emocionou foi a de Tor Vergata, que foi em 2000. Foi o jubileu de 2000 com o Papa João Paulo. Cara, dá vontade de voltar nunca mais. Você quer ficar lá com a garotada. Era jovem, né? Era, né? Era. Agora tá sumindo, né? Era mais jovem. Era um pouco mais jovem, né? O Papa Eles Leão. não deixam você Eles não quieto deixam, um pouquinho, eles não deixam, rapaz. Basta levantar um pouquinho a bola que eles cortam. É beach tênis, cara. É Ah, raquetada. isso aí, O cara. Papa Leão, ele pratica tênis, né? Isso, Sim. ele nos seus momentos de folga, quando cardeal, né? Ele praticava tênis lá. Sensacional, Ali, baita né? esporte. Ele baita chamou, né, um esporte. tenista, ele deu bênção pra um Sim, tenista. sim, E se ele apresentou é a marombeiro ele. também, ele de academia. Quem sabe mas- ele não passa a conhecer o beach tennis. Quem sabe? Seria maravilhoso. Então, eu queria hoje só novamente citar um texto e um trecho, né? Quando o Papa ele fez agora o jubileu dos esportistas, né? Ele falou do Beato Pierre Giorgio Frassati, que agora no próximo dia 7 de setembro ele vai ser canonizado, né? É um esportista, né? Ele vai ser o padroeiro dos esportistas, né? Ele coloca aqui: a sua vida simples e luminosa recorda-nos que, assim como ninguém nasce campeão, ninguém nasce santo. É o treinamento diário do amor que nos aproxima da vitória definitiva e nos torna capazes de trabalhar para a construção de um mundo novo. Então ele coloca e utiliza o termo treino, né? Você treinar. Então você cada vez mais se endereçar naquele objetivo
seja para a vitória. Então nisso é importante você treinar, mesmo não tendo a certeza da vitória, mas é importante o treino, né? E também essa experiência da prática do amor, porque com isso também nós vamos buscando cada vez mais a nossa santidade, né? Então, muito interessante essa forma do Papa Leão, já que sendo um bom tenista, né, esportista também, ele tem associado muito bem essa experiência da vida da igreja, da nossa, até mesmo da própria nossa teologia, com o mundo do esporte. E agora ele fazia essa grande associação. Como ninguém nasce campeão, também ninguém nasce santo. Então é importante nós sempre estarmos nos preparando para essas duas realidades, né? Muito bem, muito bom. Guilherme, eu tô interessada no beach tênis. O Samir, ele fala que tá, mas depois no final ele corre. Vamos lá, o que o iniciante precisa Eu vou treinar antes de todos. pra Deixa eu ver. começar bem, assim, no beach tênis? Bem, na verdade, para o iniciante que nunca jogou beach tênis, eu aconselharia a primeira coisa procurar algum centro de ensino de beach tênis. Uma escola, bem, aqui no Rio a gente tem muitas escolas nas praias, a gente já tem alguns clubes também que hoje têm os seus departamentos de beach tênis. E basicamente é só ir procurar. Porque normalmente esses centros de ensino te emprestam a raquete para as primeiras aulas. Chamam aulas, basicamente aquele negócio de test drive. Exatamente. A ideia da pessoa testar o esporte. E foi o que eu estava falando com eles, amigo. Você não joga beach tênis porque tu nunca jogou beach tênis. Que a gente que trabalha com esporte, principalmente com beach tênis, a gente tem números das empresas, né? Eu tenho da minha, são 800 alunos no Rio de Janeiro e 90% que testa volta. Não quer dizer que esses 9 de 10 vão sempre continuar jogando beach tênis, mas eles voltam para fazer pelo menos um mês de aula, 2 meses de aula. Se você está interessado, estendo o meu convite a vocês dois, vocês podem vir na nossa escola. Vem fazer uma aula teste lá na escola. Onde que fica? Essa que eu tô convidando vocês fica em Ipanema. Ah, perfeito. Entre a Maria Quitéria e a Garcia Dávila, é o ponto de referência onde Ah, muito tem do beach muitas tênis. quadras Tem ali. muito, isso a gente. Eu conheço ali. A tem- gente tem ali, tá ali há bastante tempo. Era o ponto do Gianluca e do Vini. O Vini foi morar em Florianópolis, o Gianluca voltou para Itália e a gente assumiu para não deixar morrer. É um dos pontos de referências do mundo beach tênis, que é chamado de Ipanema 500. E vocês estão convidados. Se tiver um tempinho, quiser ir lá bater uma bola e conhecer, é só me dar o dia e o horário que eu abro lá. Vamos, padre. Eu animo. Ó, fechado então, vamos marcar o dia. Sábado. Na parte da manhã. Vamos durante a semana? Na parte da manhã. Durante sábado eu convido vocês para Arena Flá. Mas acho que os padres Flá vão não. gostar Opa, muito. opa. Aí o Aí. Samir Fechou, Guilherme. ficou- Arena Aí eu Flá. tenho Não, compromisso. Aí bota a camisa do eu Flamengo. eu fiz essa só para descontrair um pouquinho o ambiente. Olha só, a gente tem, eu inclusive acho que eu tô aqui por essa razão, a gente desenvolve um trabalho muito legal na Pequena Cruzada, Sim. ali na Lagoa, na Fonte da Saudade. A gente fez uma parceria com eles tinham um espaço que estava ocioso. Sim. A gente construiu 2 quadras de beach tênis, tá? E parte do nosso acordo é um projeto social para as crianças que ali fazem aula Sim. e que são carentes. Então a gente atende quase 350 crianças. Sim, ali da área do Padre Semana- Manangão. Exatamente, quero mandar um abraço para ele. Então a gente poderia, padre, combinar de jogar lá um dia. Vamos. Qualquer dia da semana, qualquer horário, só Pra mim, vocês me a dizem. parte da manhã, pra mim é melhor. Se for Então, no pode dia ser final de sábado, semana, inclusive, sábado porque de lá, manhã. pô, perfeito. Vamos marcar um sábado de manhã? Vamos? Vamos. Ouvintes, vocês estão ouvindo, porque na última vez, Guilherme, fizeram eu subir o Cristo Redentor sozinha na corrida, não me acompanharam, Mas deixaram, era um domingo. Domingo com o padre é mais E difícil, foi a né? justa causa, eu tive que tocar na mesa. verdade, né? deixaram Tocar na mesa. prometida É mais que a difícil. gente ia correr e eu fui sozinha. Então, ó, não pode ser domingo, porque ele já vai ter uma Não, desculpa. domingo, Não, Sábado é vai. tranquilo. Sábado é tranquilo. E ó, parte é da a parte boa, que é embaixo do Cristo Redentor. Literalmente da quadra 2 você vê o Cristo. Muito legal. Vamos combinar mesmo. Vamos. Ô Guilherme, há alguma diferença das quadras de clubes para quadras de praia ou sempre a base sempre de areia? Não, a quadra de clube ela é construída, né? Então você tem sim um projeto de engenharia que precisa ser feito, porque muitas pessoas acham o seguinte: eu faço um retângulo, jogo areia dentro e vira uma quadra de beach tennis. Não vira. Na verdade, quando chover, vai virar uma areia, Vai virar uma areia. uma piscina de areia. Então, a quadra que é construída, normalmente ela tem uma base que tem a escapada da água ali, né? Fugiu o termo. A drenagem, agora. A drenagem da água, que é uma espinha de peixe, é o mesmo funcionamento do mesmo princípio do tênis. Então, você tem a quadra, embaixo você tem as espinhas de peixe
para que a água escoe e não fique retida ali junto com a areia. Então tem essa diferença. Normalmente, quando a quadra é dentro de uma arena, você tem alguma proteção por dias de vento. Na praia, por exemplo, se está ventando, dificulta demais o jogo. Naqueles dias de ventanias extremas, você não consegue trabalhar nem jogar. E as arenas, às vezes, você tem a proteção de uma parede, do muro. Então, são algumas coisas que realmente... E a base sempre de areia. A base sempre de areia. Tá. Tem uma galera, por exemplo, aqui no estado do Rio, que quando o beach tennis começou a se desenvolver um pouco mais, começou a jogar beach tennis nas casas, na serra, na grama. Mas, oficialmente, quadra de areia. Então. Muito bem. Muito bom, Guilherme. Olha, foi muito esclarecedor esse nosso programa, conversar sobre o beach tennis. Me deixou com vontade. Vamos ver se a gente marca mesmo. O Samir já aula. Conhecia, né? Claro, né? Claro. Mas pra mim foi uma novidade Nunca também. Tinha praticado, mas já conhecia. Muito bom. Guilherme, muito obrigada por sua participação. Volte mais vezes. Foi muito bom. Samir, muito obrigada. Obrigado, Nos vemos nas quadras, Samir. Vambora, combinado. Só marcar o dia e a hora. Tô aqui, ó, feito compromisso ao vivo e a cores. E corrida de rua? Vamos esperar. Deixa eu fazer mais uns 15 minutinhos Vamos de preparar esteira. para São Sebastião. Em Acho janeiro. Acho que eu Não, consigo. a gente tem a meia do Cristo em outubro. Outubro. Não, acho que eu Mas consigo. é domingo, né? Eu tô Não, correndo mas vamos 15 lá, de minutos repente, já. Se não for no último domingo de outubro, eu tento colocar domingo pro padre, imagina. Domingo é dia de Eu tenho que missa, né? verificar alguém para se celebrar no meu lugar, mas Muito bem, padre. Muito obrigada por sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Queria que o senhor deixasse a bênção para os nossos ouvintes. Uma boa noite a todos. Muito obrigada e até a próxima. eu gostaria de terminar rezando a oração que hoje a igreja ela reza pedindo a intercessão de São João Maria Vianney. Deus de poder e misericórdia, que tornaste São João Maria Vianney um pároco admirável por sua solicitude pastoral, dai-nos por sua intercessão e exemplo conquistar no amor de Cristo os irmãos e irmãs para vós e alcançar com eles a glória eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Então, se você curtiu o nosso bate-papo, siga o Vox Populi Sport nas redes da Rádio Catedral FM. Estamos no YouTube, Facebook, na Web TV Redentor e em todas as plataformas de áudio. Lá você também pode conferir os programas anteriores. Nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá! Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Você acabou de ouvir, na Rádio Catedral FM, Vox Populi Sport.